Estamos aqui em mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Eu estava aqui pensando como é difícil falar da idade depois de um determinado momento da vida, né? A gente vem talvez de uma cultura que nos coloca assim que envelhecer não é tão bom, né? E que o envelhecimento talvez seja um peso e com ele venha tantas coisas ruins. E será que é isso mesmo? Para falar um pouquinho sobre mito do envelhecimento, nós trouxemos aqui uma grande parceira que já esteve conosco em outros podcasts, a geriatra cooperada da Unimed Campo Grande, doutora Priscila Takahashi. Tudo bem, Pri? Tudo bem, Fabi. Obrigada pelo convite. E seja sempre bem-vinda, Obrigada. Né? Priscila, eu já falei um pouquinho aqui de como a gente tem isso, parece que muito ainda no presente nosso, de que depois de uma certa idade, tudo vai ficar mais penoso, vai ficar mais difícil. E isso não é uma realidade. Na verdade, talvez nunca tenha sido, ou se foi, já não é mais. E eu te convido a falar sobre isso conosco. Obrigada. Realmente, envelhecimento, embora seja um tema sempre presente, mas atualmente muito mais em voga, porque nós somos uma população que se deu conta que envelheceu já num processo muito acelerado. A gente não se preparou adequadamente para isso. É isso. Então, quando a gente acordou, a gente já tinha envelhecido. Então, a gente está aprendendo a lidar com o envelhecimento, aprendendo o que tem de bom no envelhecimento, né? Isso. E é muito bom envelhecer. Eu já te falei, né? Conversamos antes, mas não são só coisas ruins, né? É um processo. A gente está aprendendo a lidar com esse processo, a entender o quão natural é. E você falou, né, que nós somos uma população que envelheceu rápido. Vou dar uma olhada aqui na minha colinha. O IBGE publicou, né, que o brasileiro está vivendo mais que a expectativa de vida nacional passou de 76,8 de idade para 77 anos em 2021. Por que esse aumento ocorre se nós envelhecemos mais e por que é que nós estamos com essa percepção de expectativa de vida diferenciada? Essa é uma série de fatores, né? Realmente isso é fato, que a expectativa de vida, não só nossa, mas do mundo, ela está aumentando, né? E isso, desde a década de 70, é um fenômeno que vem acontecendo mundialmente por conta de mudanças demográficas, epidemiológicas. As pessoas estão tendo um controle maior de natalidade e, por outro lado, as crianças vivem mais. Antes a gente tinha que lidar com uma mortalidade infantil muito alta. Então, essas crianças são os nossos adultos velhinhos do futuro, né? Então, a gente tem um bom controle também de doenças que antes acabavam matando muito cedo, né? E um bom controle de doenças crônicas, que antes a gente não tinha e hoje a gente consegue conviver muito bem com elas e viver por muito tempo com elas. A gente normalmente morre com elas e não delas. E isso faz com que a gente viva mais. Isso é longevidade, certo? Repete para mim essa frase. A gente aprende a viver com elas, como é? A gente acaba convivendo com essas doenças. A gente morre com elas e não delas. Então, a gente convive com muita coisa que antes os nossos avós, os avós dos nossos pais não tinham esse acesso à saúde, a esses controles, e eles morriam cedo de coisas totalmente evitáveis para nós hoje. E que hoje a gente tem aí todo o cuidado, toda a referência, e aí depois até o final nós vamos falar, sim, do tão importante que é o acompanhamento, o cuidado com e certeza. Ir atrás. Ô Pri, fala para mim assim, por que é que a gente sempre quando olha para uma pessoa idosa, e talvez ela receba, e o que é ser idosa também, porque eu quero que você fale isso, o que é hoje uma pessoa idosa? Tem uma idade para isso? Antes de eu te fazer a outra pergunta, eu vou para essa. Ainda tem. Então, conforme a Organização Mundial da Saúde ainda determina, idosos para países subdesenvolvidos, como nós ainda somos classificados, acima de 60 anos a gente já se considera um idoso. Né? Países desenvolvidos, isso sobe mais, 65 anos. Mas já é um ponto de corte que já vem sendo questionado, porque a gente está vivendo cada vez mais e chegando lá na frente cada vez melhor. Então, você vê um idoso de 60 anos hoje, é muito diferente do idoso de 60 anos, 10 anos atrás. E você vê que 10 anos atrás parece que foi ontem. Parece que foi ontem, mas até nesse dado que você deu de aumento de expectativa de vida, você vê que hoje nós somos 31 milhões de idosos, 15% da população, né?
10 anos atrás, a gente cresceu isso, passou para esse percentil, em pouco mais de uma década a gente dobrou, nós éramos 7,5% há 10 anos atrás, então as coisas estão acontecendo numa velocidade muito intensa. Né? E assim, e realmente não condiz, porque eu às vezes me percebo, né, numa fila, ou em uma situação que tem lá, né, prioridade. Idoso. Aí você olha umas pessoas que você até fala, o que ele está fazendo nessa fila de idoso, né? A gente já tem subclassificações para isso, inclusive, né? Os idosos de 60, os mais idosos, os super idosos acima de 80, os super longevos acima de 90, a gente já vem criando outras nomenclaturas para isso. Tem alguns lugares que até já existem essas filas. Idosos maiores de 60 e a fila para os acima de 80. Olha, já isso tem. Então, porque às vezes você olha e você fala, nossa, essa pessoa nunca que ela vai estar nessa categoria de idoso. Você nem imagina. Exato. Porque daí depois você olha para o lado e tem um tão mais novo com uma cara tipo, tô aqui já no fim do meu tempo, sabe? Isso é outra característica, né? É muito individual o envelhecimento. Então, 2 idosos de 60 anos não necessariamente vão ter a mesma perfil de funcionalidade. O Pri, e isso tem muito a ver também com o que eu faço no meu dia a dia, né? Com certeza. Então, olhar para alguém e falar que ele é idoso só pela idade... Não, cronológica, não. É um pouco cruel, não é? Não. Primeiro que a gente tenta desmistificar essa associação que as pessoas têm até com o termo velho, idoso. Às vezes ela já vê de uma forma pejorativa. A gente tenta desconstruir isso como uma coisa normal. Mas realmente não quer dizer que esteja associada ao sentido de senilidade, de idoso que está frágil, que está adoecendo. Não é isso. Eu tô com 60, isso já está acontecendo comigo. Eu tô ficando frágil e doente. Você não pode virar essa chave assim, tipo, não é assim. 60, e às vezes eu vou chegar muito longe sem ter virado essa chave, sem estar de fato senil, doente, né? Que é o imaginário das pessoas, é associar a figura do velhinho com aquele velhinho já muito adoentado, muito incapacitado. E hoje a gente demora para chegar assim, quando a gente se prepara adequadamente para isso, né? Ô, Pri, você sabe que a minha mãe, ela é um exemplo disso, né? E eu faço questão de falar porque ela não entende que ela tem que se sentar e ser uma senhora e agora ela fez 70 anos, ou seja, ela é jovem. Uma jovem senhora. E ela, tanto para mim quanto ao meu irmão, ela nos ensinou a importância, através do exemplo, de que nós tínhamos que fazer exercício físico, porque ela, há um tempo atrás, muito antes da pandemia, ela decidiu que ela tinha que fazer exercício físico, e ela entrou em vários projetos, oficinas. E aquilo, eu particularmente, eu me peguei pensando várias vezes, putz, a minha mãe faz e eu não faço, porque daí você vai para aquela comparação. E isso é muito legal e ela é um exemplo para nós, porque eu e meu irmão começamos a fazer mais exercícios físicos. Isso é uma das características do envelhecimento, o legado, né? A gente reproduz o que a gente vê, o que a gente aprende em casa. É isso que a geração dela talvez não tivesse tanto, porque as pessoas não viviam tanto. Mas hoje, daqui para frente, as gerações futuras de idosos vão envelhecer muito melhor do que as anteriores. Mãe, obrigada, hein? A senhora que acompanha, valeu, você ajudou bastante, mãe. Agora, Priscila, vamos falar um pouquinho desse cuidado, né? Então, ok, por mais que eu não perceba, que eu não sinta, mas vamos lá, a idade chegou, certo? Eu preciso tomar alguns cuidados. Independente de estar nessa virada dos 60 ou não, a gente sabe e sente, né? Cada um de nós com as suas devidas décadas está percebendo, mas eu tenho que ter cuidados. Quais seriam os cuidados assim que você entende, talvez um pouco mais fundamentais, porque todo mundo tem cuidados fundamentais, a partir de uma dessa faixa etária, quando você está próximo de entrar na terceira idade, que a gente chama? Procurar um geriatra. Então, por volta dos 50 anos é uma opção para você já ser melhor direcionado no controle dessas características que você já carrega até aquele momento. Então, doenças que talvez já se desenvolveram até ali. A gente já identifica aquelas que têm maior chance de
tá acontecendo dali para frente de acordo com o seu perfil, mantendo os acompanhamentos que você ainda deve, né? É pertinente que se mantenha, mas em conjunto com esse direcionamento para o envelhecimento saudável. Só que isso não acontece somente quando você se aproxima. A gente tenta bater na tecla da atenção primária, da medicina preventiva, porque realmente a gente percebe nesta faixa etária, que é o meu público, por exemplo, que isso vem muito lá de trás. Muito lá de trás. Não então, é pela idade necessária. Então, assim, eu costumo falar para os pacientes que quando eles começam o acompanhamento geriátrico, e a gente ainda tem aqui o hábito de começar mais tardiamente, né? Sim. Já são realmente, de fato, idosos, ou mais quando já estão começando a ter problemas próprios da idade, mas a gente sempre frisa com eles que a velhice, e não vejam isso como um termo pejorativo, é uma fase da vida, e é uma fase em que eu falo para eles que é a época da colheita. A gente começa a colher tudo que a gente plantou dali para trás. O bom e o ruim, certo? O bom e o ruim. Então, às vezes, a gente ainda tem uma cultura de muita comparação com o outro ou comigo mesmo em outra fase da minha vida. Então, é difícil para as pessoas, né, exercitarem essa resiliência frente ao processo do envelhecimento. E a gente tem sempre que estar lembrando para eles, olha, vamos trabalhar agora com o que nós temos, mas não dá para a gente ignorar tudo que foi daqui para trás. Sim. A gente trabalha para não continuar, né, tendo perdas desnecessárias, né, mas levando em consideração que é um processo de perdas naturais também, né, e a gente tenta otimizar para que isso aconteça da forma mais ativa e funcional possível. Talvez, e você vai me dizer através dos seus dados, o que mais chama atenção a partir de quando a gente entra, né, nessa terceira idade, no envelhecimento, são as limitações, né, as limitações físicas e talvez muito forte a questão do esquecimento. E quando nós falamos em esquecimento, sem necessariamente entrar nas devidas doenças, né? Até porque a gente já trouxe também neuro para falar, psiquiatra. Mas existe alguma coisa que você fala para as pessoas, assim, quando elas vêm com essa queixa, né? O paciente chega com essa queixa, olha, eu estou tendo muito esquecimento. É um dos grandes medos, uma das principais motivos de procura de consulta geriátrica eu tô esquecido, será que eu tô com Alzheimer, né? É o principal. É o medo né? Mas aí a gente tenta fazer uma avaliação ampla com aquela pessoa e explicar justamente que a cognição e a memória parte é um domínio da cognição, é uma das coisas que se alteram com o envelhecimento. E nem tudo que se altera com o envelhecimento é doença. A gente vai passar por várias alterações cognitivas, né, físicas, sociais, e a gente não pode ver isso, que qualquer alteração não é doença. Sim. A gente ainda não tem essa cultura de entender que não é doença, é mudança. E a gente se adapta. A gente não vai tratar uma coisa que é fisiológica, porque não é uma coisa tratável. É uma coisa que a gente se reorganiza e se adapta. E isso é importante, né? O entender o processo, entender o momento e o que é que eu faço nessa etapa e como é que eu vou fazer da melhor forma possível. Eu penso que a sociedade às vezes é um pouco cruel, né? Nesse processo todo também, porque a pessoa ela já percebe que tem essas mudanças. Ela já muda, inclusive, o perfil, o profissional da saúde que vai atendê-la, como você mesmo falou, né? A partir de X idade eu já começo a procurar também um outro profissional para ver. E aí vem a sociedade e ela dá uma batida um pouco dura nisso também, né? É cultural. Cultura, né? É uma coisa que muda ao longo do tempo. Eu acho que é o mais difícil, inclusive, né? Porque demanda muito trabalho, muito tempo. Mas é uma coisa natural. A gente tenta bater na tecla de mostrar que o envelhecimento é um processo fisiológico, é um processo natural. E a gente entendendo o que é normal e o que é normal e alinhando essas expectativas que as pessoas têm por conta dessa própria cobrança externa que ainda existe, né? Não só física, mas laboral, né? Mental. Às vezes querem te direcionar para uma coisa, você fala, não, a pessoa às vezes fica se cobrando num desempenho eterno que ela tem que ter em todos os âmbitos da vida e que aquilo não condiz com uma realidade fisiológica e normal. A gente vai explicando.
naturalizando o processo. Sim. E Pri, quando você fala assim de dificuldade, não tem como a gente não trazer para quem está nos acompanhando e faz parte a questão sexual também, certo? Vocês também devem receber muitos pacientes que vão até o consultório já entendendo que existe uma mudança, sim, e o que eu faço agora, né? Ainda existe um preconceito ainda maior em relação a isso. Mas a vida sexual, ela faz parte, né, da qualidade de vida da pessoa em todas as fases. E é possível ter uma vida satisfatória, né, uma vida sexual satisfatória na terceira idade, na quarta idade, né, mas de forma adaptada à sua nova realidade, entendendo que desempenho, que intensidades, isso muda ao longo do tempo e que isso não é necessariamente doença. A gente se adapta e consegue manter uma vida sexual satisfatória também, mesmo com o envelhecimento. Vocês têm procura maior por os homens procurando ajuda para isso ou mulher? Porque eu penso que a mulher, por N situações fisiológicas, ela sinta mais esse processo da idade dentro na questão dos hormônios, enfim. As mulheres, assim, isso não é um dado de agora, elas são mais preocupadas com a sua saúde. Tanto que, comparativamente aos homens, elas vivem muito mais. Quase uma década a mais a expectativa de vida da mulher. Então, elas são muito mais preocupadas, assim, com o envelhecimento também. Ainda é um número muito maior de mulheres que busca preventivamente, até pensando em envelhecimento saudável, do que homens. Né? Culturalmente, a gente também entende isso mesmo antes da terceira idade. Mulher, né? Tem mais cuidado, preocupada. Né? Homem, por quando atenção. Começa a ter um declínio mais intenso, mais perceptível, eles ainda acabam sendo levados por elas. Porque por própria demora. É mais demorado. Pri, chegou para nós também uma pergunta, na verdade uma constatação, né? A Maria nos mandou dizendo assim, que ela tem percebido que o paladar dela mudou e vem mudando com a idade. Ok isso? Ocorre? Ocorre. E por quê? Ocorre porque a gente tem que pensar o paladar, as papilas gustativas, o próprio olfato que está intrínseco nesse processo de comer, de se alimentar, de ter vontade, né, do alimento. São células como todas que a gente tem no corpo que estão desgastando ao longo do tempo, né? Então, a gente vai tendo um gasto, uma perda de determinadas papilas para determinados sabores, com predomínio para outras. Então, por isso que vai tendo um apetite mais seletivo, às vezes para sabores mais adocicados, principalmente, que são as papilas que acabam degradando por último, né? A própria saciedade também interfere. O cheiro, que eu não sinto no alimento, então aquilo não me atrai tanto, né? Mas procede o que ela fala assim. A saliva, né? A própria questão da produção de saliva muda ao longo do tempo. E ainda, dependendo do que a pessoa usa de medicação, muda mais. Então, tem todas essas alterações que acontecem com os sentidos, da alimentação. Por isso que às vezes você está num almoço familiar. Não é uma doença. É uma mudança. É uma mudança. Isso. Às vezes você está no almoço familiar e sempre tem, né? A tia, a avó, enfim, que fala, mas isso não tem um gosto, não está com um gosto tão bom, está faltando sal, tá não sei o quê. E você do lado fala, não, tá tudo certo. Talvez isso, ou então fala, não, mas ele não gostava de doce, agora ele só quer comer doce, porque é o sabor que ele percebe melhor. Então, a gente orienta, tentem temperar melhor, mas com produtos naturais. Porque realmente eles percebem mais. Diferente. Eles precisam de uma intensidade maior disso para poder perceber do que era antes. Né? Mas a gente não orienta que deixe saleiro na mesa, porque para ele conseguir ter essa percepção, ele vai encher, né? Ter condimentos prontos. Então, assim, a tendência deles acabarem enchendo o alimento daquilo é para ele conseguir atingir aquela sensação de percepção do gosto, né? E que aí, com o exagero de tanto leva a outros problemas. Por isso que a gente orienta a questão do produto natural. Né? Temperos verdes, cebola, alho, tudo que gosta. Priscila, quando é que procura um geriatra? Tem uma regra para isso? Não tem uma regra, mas em geral a gente fala que quando você está se aproximando
desse ponto de corte que a gente ainda considera, seus 50, você já pode começar a fazer um trabalho preventivo conjunto com as demais especialidades. Tá. E acima de 60 a gente orienta que tem um acompanhamento regular, né? Tá. O que acontece ao longo do envelhecimento é que você vai centralizando cada vez mais no geriatra à medida que você envelhece, está ficando mais velhinho, aí sim, caminhando para uma senilidade já um pouco maior, né? Diferente, né? Priscila, nós ficaremos um tempão falando, né? E como você já é nossa parceira de podcast, você sabe que a gente evita delongar muito para que as pessoas estejam conosco e procurem, sim, saber mais junto ao profissional que está falando. Mas deixa um recado para nós, Pri, falando no mito do envelhecimento. Não vejam o envelhecimento como uma coisa ruim, tá? É um processo natural, intrínseco da gente e uma fase muito boa para se ser aproveitada. A gente só está aprendendo a como caminhar nesse processo de uma forma mais adequada e reorientando a ressignificar todas essas mudanças, né? Busquem um acompanhamento geriátrico para serem melhor orientados e entender o que é normal e o que não é normal, no envelhecimento. Gostei muito do que você falou, né? Ressignificar. Isso. Todas as fases, todos os momentos são isso. E aí tem aquele velho ditado, né? Que bom que eu estou envelhecendo, é sinal que eu estou vivo. Com estou certeza. Fazendo, né? Estou aqui presente, com certeza. Próximo, tudo que eu amo e das pessoas que nos amam, certo? Isso mesmo. Pessoal que nos acompanha, Unimed Campo Grande em 2023 completa meio século. Sabia, Pri, que nós estamos aí entrando para as comemorações de meio século de um trabalho cooperativo que nos orgulha e que você que nos acompanha verá muita coisa legal acontecendo, principalmente nas nossas redes sociais e junto à comunidade. Gratidão, até a próxima. Obrigada.